joga muito bem contra o Botafogo, joga muito bem contra o Atlético Mineiro, joga muito bem contra o Internacional, aí joga muito mal contra o Vasco, joga muito mal contra o Ceará, e aí a gente não sabe que time a gente vai ver hoje do Fluminense no Maracanã em 7h30 contra o Mirassol. Na lógica, o último jogo a gente jogou muito mal, esse time vai jogar bem para equilibrar, confundir a nossa cabeça, que é o que esse time de 2025 mais faz na cabeça do torcedor do Fluminense. Mas ao mesmo tempo a gente pega o quarto colocado do campeonato, que apesar de ser o Mirassol, com todo respeito ao Mirassol, é um time que tem dado trabalho em todos os jogos, fazendo uma campanha absurda, mas é jogando dentro de casa, e o Fluminense de Zubeldia em casa como mandante, essa parte é importante, a gente tem feito um ótimo trabalho. Que não seja diferente hoje, que o Fluminense consiga ganhar, consiga não tomar gols, consiga iludir. Eu vou fechar, tá? Já entendi que é ilusão, mas que o time do Fluminense possa me iludir de novo hoje e eu ir embora para casa quando acabar essa partida e vocês também iludidos com o time do Fluminense, tá? Então vamos rodar a vinheta e começar esse pré-jogo de Fluminense e Mirassol. A gente vai falar tudo o que você precisa saber nessa partida. Antes de começar, eu vou pedir para você, por favor, se inscreve no canal e deixa seu like, que ajuda muito, tá bom? Fluminense abre a 32ª rodada na 7ª posição com 47 pontos. Porém, ontem já aconteceram 7 dos 10 jogos que tem na 32ª rodada e o Fluminense continua na 7ª posição, mas a gente viu o Botafogo, o resultado de ontem, né? O Bragantino ganhou do Corinthians, o que pra gente segura o Corinthians ali atrás, né? O Vitória ganha do Internacional, que assim, não muda nada na nossa vida, mas pega fogo ali atrás com essa vitória do Vitória, né? Lá no pessoal da zona de rebaixamento. O Juventude ganha do Sport, o Botafogo ganha do Vasco. Esse jogo interessa pra gente. Segura o Vasco, mas o Botafogo ele fica agora 4 pontos da gente, mas com um jogo a mais. A gente ganhando hoje fica 1 ponto do Botafogo, encosta ali nessa briga do G6. E Atlético Mineiro ganha 3-0 do Bahia, o que segura o Bahia. Ou seja, eu sei que a tabela do Bahia é muito mais fácil que a do Fluminense, mas se a gente ganhar hoje, vou dar crédito ao Lucas que falou, que a gente se conhece, eu crédito para ele. Se a gente ganhar hoje, a gente fica com 50 pontos e vai de novo ficar pensando no G5, né? Com essa derrota de 3-0 ao Bahia. O Cruzeiro ganhou e fica na briga ali em cima, né? O Cruzeiro, quem não quer nada, tá ali pontuando, tá com 2 pontos ali do Palmeiras e do Flamengo, mas com um jogo a mais, né? E o Flamengo empata com o São Paulo, que aí o resultado é excelente. O Flamengo ele não passa o Palmeiras ainda joga hoje, ganhando do Santos, abre 3 pontos do Flamengo, e o São Paulo continua atrás da gente, a gente abre 2 pontos do São Paulo, fica com 45. Então, nesse momento, a gente vai para o jogo. Ganhando, fica a 1 ponto do Botafogo e a 2 pontos do Bahia, no G6 e no G5, mas a gente está a 2 pontos do São Paulo e está a 5 pontos do Vasco e do Corinthians, né? Com essa derrota do Vasco, a gente ganhando hoje, a gente abre 8 pontos do Vasco, e é sempre bom essa crise no Vasco, porque é o nosso adversário da semifinal, né? Mas é só na semifinal. Hoje a gente precisa falar do nosso adversário Mirassol, que é que a gente vai falar agora de como vem o Mirassol para essa partida. Vamos falar do Mirassol, que assim, os números do Mirassol, a gente tem um jogo e uma derrota, que foi o jogo que a gente jogou agora, que era atrasado da 14ª rodada, se eu não me engano, 13ª, 14ª rodada ali, no período mundial, né? Começa a sequência, esse jogo do Mirassol de hoje faz começar a sequência que parece um roteiro, né? A gente pega o 4º colocado, depois pega o 3º colocado, o 2º colocado e o 1º colocado. Então, assim, é uma sequência dificílima para o Fluminense, mas sem dúvida é o jogo mais fácil. A gente pega o Mirassol em casa, porque depois tem Palmeiras e Cruzeiro fora, e o clássico Fla-Flu do Maracanã. Então é o jogo mais fácil, mas de longe não é um jogo fácil. É um time que vem fazendo um trabalho absurdo, é um time que, na teoria, matematicamente falando, ainda daria para brigar pelo título, mas está consolidado, para mim, vai para a fase de grupos da Libertadores. Teve um calendário que foi beneficiado porque não jogou Copa do Brasil, não jogou nenhuma Copa Sul-Americana, nenhuma Libertadores, e a gente vai ver ano que vem, né? Ele disputando Copa do Brasil, disputando Libertadores, como é que vão montar esse time, mas é a grande surpresa do campeonato, e é uma temporada absurda. Não vai ser um jogo fácil, porque a gente está enfrentando um time que está praticamente na Libertadores, e a gente tem que fazer a nossa parte agora para conseguir jogar essa Libertadores também. Estamos bem encaminhados, mas ainda falta alguns pontos, e esse ponto em casa, aliás, todos os pontos em casa o Fluminense não pode negociar até o final do ano, tá?
Jogador de destaque, assim, dá vontade de falar do Reinaldo, a quantidade de gols que ele vem fazendo, um jogador muito, acho que todo time grande que eu parecesse com o Reinaldo, a gente ia olhar torto, mas no Mirassol vem fazendo um grande ano o Reinaldo, né? Mas vamos tentar não falar dele, que a gente já falou no outro pré-jogo, no Mirassol e o Fluminense. Vamos falar do ponto esquerdo Negueba, que assim, não é aquele Negueba, tá? Meu padrasto confundiu, falou, cara, o Negueba tá jogando no Mirassol. Não é aquele Negueba que jogou no Flamengo, que tem jogado muito, né? Ele vem de 3 gols nos últimos 4 jogos, inclusive um na gente, né? Vale lembrar isso. E já acumula 12 participações de gol no ano, 9 só nesse brasileiro. Então é sim um destaque ali do Mirassol e um destaque do campeonato, então a gente tem que ter muita atenção. Jogador conhecido tem vários no Mirassol, né? Tem o goleiro Walter, o Reinaldo, como a gente falou, o Felipe Jonathan, lateral. Então é um time com bastante jogadores medianos conhecidos ali, mas que deu encaixe e vem jogando um bom futebol, tá? Jogo histórico, assim, não tem como a gente falar de jogo histórico se o único jogo foi o que a gente perdeu. Então vale lembrar que aquela derrota diferente da derrota contra o Ceará no Castelão agora, aquela derrota o Fluminense está jogando bola, tem um gol anulado ali que a gente fica com muita raiva. A gente está empatando o jogo, que não seria um resultado ruim, cara. O Mirassol não perdeu em casa. Só Mirassol e Flamengo não perderam como mandante até agora. Até agora está caminhando para a reta final, né? Faltam 6 jogos para acabar, 7 com esse, para acabar o campeonato. Então, assim, é uma campanha absurda, a gente estava empatando. Aí o Freitas faz a cagada de entregar 2 bolas seguidas e aí faz com que o Fluminense perca aquele jogo, né? Então é um jogo que irritou a gente, mas o que vai irritar agora é a gente falar da escalação, porque muita coisa vai irritar, inclusive o próprio Freitas, que vai me irritar. Vou perder um tempo falando agora de como vem o Fluminense pro jogo de hoje, tá? Eu quero desabafar sobre vários jogadores. Vamos lá falar de como o Fluminense vem a campo hoje, campinho aqui aparecendo com a provável escalação do Fluminense. Vai lembrar que Ganso voltou a treinar com bola, mas ainda está na transição ali. Então, Manuel também está na DM. Germancano não treinou a semana ainda com dor no joelho. Riquelme voltou a treinar normalmente. E tem a volta de Thiago Silva, de Samuel Xavier, que ficaram de fora da última rodada. O Samuel chega a viajar, né? Mas ele, pelo controle de carga, fica no banco. Então, assim, o Zubeldia tem opções para jogar, tá? O provável time é Fábio, Samuel Xavier, Thiago Silva, Freitas. Vai lembrar que o Ignacio está suspenso, que foi expulso no último jogo, né? Thiago Silva, Freitas e René. Martinelli, Hércules e Lúcio Acosta, né? Que aliás, tem a volta do Lúcio Acosta, a volta do Bernal, que estavam suspensos. E, assim, informação do GE que o Zubeldia treinou com o Keno em alguma parte do treinamento. Então, o Keno ou o Serna, a gente vai falar disso aqui, tá? Canóbio e John Kennedy ou Everaldo. E aí, informação de Vitor Lessa, tá? Vou falar sobre isso, falando individualmente de cada jogador. Vamos lá. Começar pelo Fábio, assim, que toma 2 gols, mas 2 gols que não teve culpa contra o Ceará. Chega a ter uma saída com os pés ali ruim, mas também não resultou em nada. A partida ok do Fábio, continuamos confiando no Fábio. Samuel Xavier, que não jogou para jogar o Guga. E aí, cara, é um grande alívio ver o Samuel Xavier jogando, começando a titular. E aí o meu sonho era que o Fidel fosse pro banco hoje. Vai acontecer? Não vai, mas eu só queria desabafar aqui, tá? Thiago Silva e ao lado dele Freitas. O homem que fez a gente perder pro Mirassol no primeiro jogo. Assim, na última partida eu estou meio cansado. O Freitas, além de ruim, é azarado. Mas o Ignacio, que tá suspenso hoje, também não me dá opção. Meu sonho também seria o Davi Schwindt. Mas vamos de Thiago Silva e Freitas. O Fluminense precisa resolver zagueiro para a próxima temporada, cara, é impressionante. Na esquerda, René. É outro que, assim, o Fuentes entra e é uma diferença também, tá? Então, ainda bem que temos o René. Martinelli e Hércules. Eu gosto sempre de colocar ali os dois aqui ao mesmo tempo, porque é a dupla, né? Espero que hoje estejam inspirados e façam um partidaço que sempre passa por eles o time jogar bem ou mal faz muita diferença. E a volta de Lúcio Acosta, que é, sem dúvida, o nome da era Zubeldia, e que hoje consiga trocar passe ali por dentro, passe de letra dele meio maluco, mas consiga chutar no gol, consiga dar assistência, fazer gol, e o Lúcio Acosta. Vamos com calma. Na direita, Canóbio, que foi o que mais se esforçou para mim no Ceará, mas não dá para jogar só com esforço, né? Que jogue bola também. Aí vem as possíveis mudanças, tá? O GE deu que Keno, o Zubeldia chega a treinar com Keno como titular,
e Serna, então tem essa dúvida. Sendo bem sincero, gosto de ele estar incomodado com o Serna, mas não era o Keno a opção, seria o Riquelme. Mas o Riquelme, não do último jogo, não joga por lesão no ombro, tá sentindo o ombro, mas voltou a treinar a semana. Então, mas não acho que o Keno seja a solução, mas eu gosto que ele está incomodado, ele vendo que não está dando certo o ataque. Mas acho que falta peças e o ideal era o Riquelme, não sei como é que ele vai estar, se vai estar em condições normais para o jogo de hoje. E na frente, formação de Vitor Lessa. Treinou com o John Kennedy, treinou com o Everaldo. Acho que o John Kennedy tem que ser titular, né? Acho que ainda mais o Cano estando lesionado, é discutível para mim o John Kennedy titular. E o Everaldo, que eu esteja errado, que se ele entrar hoje ele faça 5 gols no Mirassol. Mas assim, eu não tenho esperança nenhuma no Everaldo e acho que John Kennedy vai lembrar. John Kennedy vem de 2 jogos sem finalizar no gol, tá? Não é que o John Kennedy vem voando não, mas ainda assim eu prefiro o John Kennedy que o Everaldo e acho que vocês também, né? E no banco o Zubeldia parece estar incomodado com o ataque, pelas informações que a gente tem, que ele tá certo, né? Ele tá incomodado, porque o ataque não tá incomodando ninguém. Vou falar das apostas pro jogo de hoje. Tá confiante com esse time aí? Só para saber, deixa aqui no comentário. Vamos falar das apostas para a partida de hoje. Vamos falar das apostas para o jogo de hoje. Fluminense favorito na KTO para ganhar o jogo de hoje. Pagando 1,91 a vitória do Fluminense e pagando 4,25 a vitória do Mirassol. Fui no básico, fui no simples, tá? Apostei na vitória do Fluminense. Não é jogo para inventar. Se a gente ganhar, a gente está feliz. Botei R$10 ali para ganhar 19,10 e é isso, tá? Lembrando, só para avisar, é porque John Kennedy finalizar é complicado, que a gente não sabe quem vai ser titular ali, né? Mas fica de olho, quando sair a escalação, tem John Kennedy e Everaldo. Com certeza vai estar pagando alto, tá? Lembrando que KTO é parceira, link tá aqui na descrição. Clica, faz seu cadastro que ajuda muito a gente. Fazer o depósito inicial ali é R$10, caso você queira fazer o depósito, também ajuda mais ainda a gente. Mas aposte com responsabilidade, não inventa de apostar dinheiro que você não pode perder, não vai inventar de dinheiro para pagar a creche do meu filho, vou apostar que vou dar modos, tá? Não é algo saudável levar a aposta dessa forma, e lembrando também tudo isso que eu tô falando para maior de 18 anos, tá bom? Falando em maior de 18 anos, vamos falar de quem tá de volta, tá? Quem tá de volta? Tem nada a ver com 18 anos, né? Daronco de volta. Vamos falar de arbitragem, que essa eu vou ter coisa para falar. Árbitro da partida, ele está de volta, o senhor Anderson Daronco, depois de 1 ano e meio sem apitar jogo do Fluminense. Ele que tem no histórico 43 jogos apitados, a gente só ganhou 15, perdeu 16, empatou 12. Então, aproveitamento ruim com o Daronco. Se você não está lembrado do que está acontecendo, você vai estar lembrado, tá? Ano passado, Fluminense e Vasco no Engenhão, o Daronco opera o Fluminense, ele é chamado no VAR, ele ignora o que o VAR orienta, e acaba com aquela partida entre Fluminense e Vasco. A gente perde aquela partida. Ao final da partida, o presidente Mário Bittencourt pede uma coletiva e ele fala 28 minutos sobre o Daronco. E ele fala 28 minutos sobre como o Daronco está fora de forma, como o Daronco não consegue correr, como o Daronco tem que se aposentar. E aí, ele fica 1 ano e meio sem apitar nenhum jogo nosso. Eu falei por muito tempo que deu muito certo o que o Mário fez, que se posicionou e conseguiu afastar o Daronco da nossa vida. Mas hoje a gente pega um árbitro amargurado, puto com a gente, puto, na verdade puto com o Mário, mas aí sobra pro Fluminense. Espero que o seu Daronco não dê motivos pro Mário fazer uma outra coletiva no final do jogo de hoje, tá? Mas estou preocupadíssimo com a partida de hoje. 1, porque ele é ruim. 2, porque ele é um cara ruim com raiva da gente agora. Então espero que seja só maluquice da minha cabeça, mas não é. Estou bem preocupado com essa partida, tá? Com essa partida, com essa arbitragem. E com a partida também, porque o Fluminense jogar, eu vou ficar preocupado. Essa temporada de 25 não tem como eu ficar tranquilo. Informação, tá? 5h30 começa o nosso pré-jogo aqui. Eu, Gabriel Amaral, Vitor Lessa, Rafael Siqueira, Cauã Tinoco, Dedé Onelei, todo mundo direto do Maracanã. Conto com vocês a partir das 5h30 para assistir esse jogo aqui com a gente. Fazer esse pré-jogo, entrar no clima. A partir das 7h30 começa a transmissão. E depois, assim que o juiz acabar, começa o nosso pós-jogo com coletiva, zona mista, trazendo o máximo de informação para vocês, tá bom? Confere se deixou o like, confere se inscreveu. E eu e você, a gente quer se iludir com o Fluminense hoje. E se a gente não se iludir, a outra opção é muito ruim, né? Valeu, tamo junto, até a próxima.